Bom, estamos de volta, dando sequência então ao nosso conteúdo de citologia, né? Hoje nós vamos falar sobre membrana plasmática, né? E, sobretudo, transportes através de membrana. Como é que esse movimento de substâncias acontece, né? Por que é tão importante que as substâncias entram e saiam da membrana plasmática? Isso pode, se houver alguma alteração grave, trazer transtornos muito graves ao organismo, né? Porque pode trazer algumas doenças bem complicadas. Nós vamos acompanhar agora os tipos de transporte através de membrana. Vem comigo aqui no slide para a gente começar a aula de hoje. Muito bem, aqui a gente tem a estrutura da membrana. Então, antes de nós entendermos como que as substâncias passam por ela, nós vamos entender aqui como ela é, né? Então, uma membrana, ela é basicamente fosfolipídica, né? Fósforo com lipídio é a estrutura básica da membrana. Como a gente viu na aula sobre lipídios, os fósforos ficam para o lado externo, né, da bicamada, é uma bicamada. Então você vai ver essa parte amarela toda do meio aí, ela é lipídio, e essas bolinhas nas pontas são os fósforos. Se eu pensar que a face superior dessa membrana é ao lado interno da célula e a face inferior é a parte externa da célula, tanto interno à célula quanto externo à célula, a membrana é envolvida pelo fósforo. Isso para quê? Para que a parte hidrofílica, ou seja, aquela que permite uma aproximação da água, tanto esteja presente do lado de dentro quanto do lado de fora da membrana. Então, a mesma dificuldade ou facilidade que uma determinada substância encontre para entrar ou sair da célula tem que ser a mesma. Não pode ser possível que a membrana permita a entrada, mas não permita a saída ou vice-versa de uma determinada substância. É preciso que ela tenha as mesmas condições de entrar ou de sair. Daí essa bicamada ser disposta dessa maneira. A parte lipídica toda no centro da membrana e a parte de fósforo toda voltada para o exterior, né, da membrana. E além dessa estrutura fosfolipídica, nós temos as proteínas. Essas proteínas elas são extremamente importantes para poder garantir a passagem de algumas substâncias. Elas vão dar tanto estrutura, elas vão dar uma certa mobilidade e elas vão principalmente garantir a passagem das substâncias pela membrana. Sobre a membrana, pode haver uma camada externa, né, que pode ser o glicocálice, presente nos animais, que é composto por glicoproteínas, ajuda a dar especificidade às células, e pode haver também a parede celular, que vai estar presente nos fungos, né, vai estar presente em algumas bactérias e também vai estar presente nos vegetais. Bom, essas proteínas, elas não são fixas na membrana, tá? As proteínas, elas têm uma certa flexibilidade, elas têm uma mobilidade dentro da membrana plasmática, tá? Elas podem mudar de lugar, vamos dizer assim. A membrana é chamada de mosaico fluido. Esse modelo que determina o estilo de membrana, ele é chamado de mosaico fluido. O que é um mosaico fluido? É aquela ideia de que a membrana não é estática, ela não é como essa mesa. A membrana, ela tem maleabilidade, ela tem flexibilidade, tá? Isso é extremamente importante. Bom, voltando aqui para o nosso slide, então vamos entender agora como é o movimento das substâncias. Mas antes da gente ver o movimento, a gente precisa entender o seguinte: por que as substâncias passam pela membrana? Elas vão entrar, elas vão sair da célula. Mas por que esse movimento acontece? Então, a primeira coisa, para que haja um transporte chamado de passivo, osmose, difusão, é preciso primeiro haver diferença de concentração. Os meios, por exemplo, interno e externo da célula, eles precisam apresentar uma diferença de concentração. Um meio tem que ser mais concentrado do que o outro. Vamos imaginar uma sala de aula, 2 primeiros anos. Um tem 60 alunos, o outro tem 20. Se nós tivermos uma passagem que ligue uma sala diretamente à outra, qual que é a tendência? Que parte dos alunos da sala que tem 60 comecem a migrar para a sala que tem 20. E aí chegue a um equilíbrio entre eles. É isso que vai acontecer no transporte através de membrana. Eu preciso primeiro entender os tipos de meio. Então eu tenho 3 meios diferentes, como você pode acompanhar no slide. Um meio hipertônico, um meio hipotônico e um meio isotônico. O hiper dá a ideia de muito. O hipo dá a ideia de pouco. Então, o meio hipertônico é aquele meio muito concentrado. Concentração vai ser dada pela quantidade de soluto. Soluto é a parte a ser dissolvida. Solvente é a parte que dissolve o soluto. Tomar cuidado com uma coisa. Vem comigo aqui, ó. Tomar muito cuidado para não ficar imaginando que soluto é sólido e solvente é líquido. Não. Existem solutos líquidos. Compra um vidro de suco.
Tem um suco que ele vem super concentrado. Você vai colocá-lo na água e diluir. Então, ainda que ele seja líquido, ele é o soluto, porque é o suco que será diluído pela água. Então, soluto é a parte a ser dissolvida e solvente é a parte que dissolve. Vou voltar aqui no slide. Essa concentração, então, ela vai ser dada pela quantidade de soluto. Tá? Então, um meio com muito mais soluto em relação ao que deveria ter é um meio mais concentrado, chamado de hipertônico. Se o meio tem menos soluto do que deveria, ele, consequentemente, tem mais solvente do que deveria. Então, ele é um meio menos concentrado. Ele é hipotônico. Muito soluto, hipertônico. Pouco soluto, hipotônico. E o meio isotônico é o meio equilibrado. Aqui só um cuidado, porque não são quantidades iguais. Eu não posso dizer que o meio isotônico tem quantidades iguais de soluto e solvente. Não. Se eu coloco uma colher de sal e uma colher de água, são as mesmas quantidades, mas esse meio não está equilibrado. O meio isotônico é aquele meio que apresenta a quantidade de soluto proporcional à quantidade de solvente, para que todo o soluto seja diluído e aí o meio apareça com a concentração ideal. Então, em função dessas diferenças de concentração, hiper e hipo, as substâncias podem atravessar a membrana de um lado para o outro para tornar os dois meios isotônicos, o interno e o externo, que é o que a gente vai entender aqui. Porém, há duas maneiras distintas de esse transporte de substâncias ocorrer através da membrana. Ele pode ocorrer com gasto de energia ou sem. Esse aqui é um transporte que ocorre sem o gasto de energia. Olha lá, a substância passa pela membrana plasmática sem haver gasto de energia, que na biologia a gente chama de ATP, que é a molécula que armazena essa energia. Quando não houver gasto de energia, a gente diz que o transporte é passivo. Quando houver gasto de energia, a gente diz que o transporte é ativo. Tá? Então, esse é um transporte ativo. Olha lá, o ATP sendo consumido. Esse gasto de energia caracteriza o transporte como ativo. Se nós retornarmos um pouquinho aqui no transporte passivo, vale uma dica. O transporte passivo vai ocorrer quando a substância atravessar a membrana, atenção, a favor do gradiente de concentração. O que significa isso? Meu corpo tem uma tendência ao equilíbrio, a gente chama de homeostase. Se está muito concentrado de um lado da célula, dentro da célula, por exemplo, e fora está pouco, a célula vai tender naturalmente a buscar o equilíbrio. Então, é natural que essa substância saia de onde ela está em excesso para onde há menos. É aquela história da sala de aula que eu dei exemplo. Se eu tenho 60 estudantes numa sala e 20 na outra, a tendência é que o excesso na sala com 60 passe para a sala com 20. Isso é uma tendência natural. Por isso, não há gasto de energia. O fluxo vai a favor do gradiente de concentração. Quando houver um movimento inverso a isso, haverá um transporte ativo, por exemplo, com gasto de energia. Seria como um estudante que está na sala com 20, decidisse sair de lá e ir para a sala, por exemplo, com 60 estudantes. Ele vai contra o gradiente de concentração, ele vai contra o movimento dele, né? É contra essa tendência ao equilíbrio, e aí, nesse caso, o corpo precisa gastar energia para fazer esse movimento, entre aspas, forçado das moléculas. Bom, só que pode passar pela membrana soluto ou solvente. E é aqui que entra o X da questão dos conceitos. Pode ser que o soluto atravesse a membrana, pode ser que o solvente atravesse a membrana. E é aí que está a definição, a diferença de definição entre osmose e difusão. Vem comigo aqui no slide para você entender. Se quem atravessa a membrana é o soluto, então eu chamo esse movimento de difusão. Só que toda vez que a substância, num transporte passivo, for atravessar a membrana, ela atravessa sempre de onde ela está em excesso, não importa se é solvente ou soluto. Ela vai sempre sair de onde ela está em excesso para onde tem menos dela. Bom, aonde é que tem mais soluto? No meio hipertônico. Então, a passagem de soluto vai ocorrer do meio hiper para o meio hipo, porque é no hiper que tem soluto em excesso. E aí ele vai para o hipo, onde tem menos. Se é esse o movimento que está acontecendo, a passagem de soluto do meio hipertônico para o hipotônico, nós chamamos esse transporte de difusão. Se é
o solvente, quem atravessa a membrana, nós chamamos de osmose. Só que esse movimento do solvente ele é o inverso do soluto, porque é no meio hipo que o solvente está em excesso. Então, quando houver uma passagem de solvente do meio hipo para o meio hiper, então aí eu vou chamar esse processo de osmose. Porém, tem mais uma dica. Essa difusão pode ocorrer de duas formas, simples ou facilitada. Vou dar um outro exemplo para você entender isso. Imagina que você está num prédio e está todo mundo descendo. Vou voltar aí à ideia de escola, né? Imagina que bateu o sinal para o recreio e todo mundo descendo educadamente as escadas para ir para o recreio. Muita gente para pegar uma escada só. Bom, se você está descendo as escadas junto com todo mundo, naturalmente, você está fazendo uma difusão simples. Mas imagina que você pode pegar um elevador. O elevador vai fazer o mesmo movimento, vai fazer você descer. Porém, é um movimento facilitado, porque foi facilitada a sua descida pelo elevador. Então, nesse caso, seria uma difusão facilitada. Então, eu tenho a difusão simples e a difusão facilitada. O que é uma difusão simples? Quando a substância atravessa a membrana pelos fosfolipídios. Então, se a gente retorna ao slide anterior, veja bem, a substância passa entre os fosfolipídios. Ela não precisa das proteínas. Aí a gente chama de difusão simples. Se a substância precisa das proteínas para poder atravessar a membrana, consequentemente, nós vamos chamar isso de difusão facilitada. É como se o elevador fossem as proteínas da membrana que facilitam a passagem da substância por ela, né? No próximo slide, a gente consegue observar as três coisas. A gente tem a difusão simples, que são esses quadradinhos alaranjados, passando livremente pela membrana plasmática, tá? Que são solutos. Então, por isso que a gente chama de difusão. Depois nós temos a difusão facilitada, que é o verde ou o azul. Eles estão passando por proteínas da membrana. Como eles precisam do auxílio, como eles precisam da facilitação dessa proteína para passar, a gente chama de difusão facilitada. E já essas bolinhas vermelhas aí, como tem a presença do gasto de ATP, nós chamamos isso de transporte ativo, tá? Quando uma determinada célula passa por um processo desses, ela pode mudar o seu volume. E aí vale lembrar que aqui nós estamos falando agora de osmose. O processo de difusão não provoca diretamente uma mudança no volume da célula, mas a osmose sim. Se uma célula é colocada em um meio hipotônico, significa que dentro dela há mais solutos do que deveria. Por osmose, a tendência é que a água entre nessa célula e comece a inchar essa célula, porque ela vai ganhando volume com a água. Então, quando uma célula aumentar de volume, é porque ela foi colocada em um meio hipotônico. Ao contrário disso, se uma célula é colocada em um meio hipertônico, como você pode ver aí, ela vai reduzir o seu volume, ela vai ficar enrugada, porque a água que estava dentro dela atravessa a membrana para o exterior da célula, onde vai tentar diluir o excesso de soluto que está lá. Então, se uma célula aumenta de volume, ela foi colocada em um meio hipotônico. Se ela diminui de volume, se ela murcha, ela foi colocada em um meio hipertônico. No meio isotônico não vai mudar absolutamente nada, porque ela já está em equilíbrio. Porém, uma pequena diferença entre esse movimento na célula animal e na célula vegetal. Como as células vegetais, como eu já disse, além da membrana, elas têm uma parede celular, e essa parede celular é bem mais resistente do que a membrana, na célula animal pode ocorrer um negócio chamado de lise celular. Lise é rompimento, é quebra, é destruição. Então, a célula em um meio muito hipotônico, ela pode ganhar tanto volume que ela vai se romper, o que acontece, por exemplo, com as nossas hemácias. Já na célula vegetal, esse rompimento não ocorre. As células vegetais têm uma organela chamada vacúolo. Ela absorve essa água. Então, ela vai crescer até o limite da parede celular. Ela vai inchar um pouquinho, mas a parede celular vai limitar esse crescimento, vai limitar esse aumento de volume. Quando a gente estiver falando do hipertônico, também vai haver uma redução do volume do interior, da membrana, mas a parede celular não altera. Então, fica essa dica importante. Quando a gente estiver falando de célula vegetal, não há o rompimento da célula, não há a lise, ainda que o meio seja muito hipotônico.
porque a parede celular protege. E quando a gente falar em redução de volume, a gente está falando só da membrana, porque a estrutura da parede celular também vai permanecer praticamente a mesma. Essas são as dicas de hoje sobre transporte através de membrana. Nos acompanhe nas redes sociais para mais dicas. Me segue lá no Instagram, warleyfs_78. E para acompanhar vídeos e dicas novas lá no meu canal do YouTube, se você ainda não está inscrito, corre lá e faça sua inscrição. Warley Ferreira Bio, eu estou te esperando lá e até a próxima.